Bom, pessoal, boa noite a todos aí. Estou gravando aqui de noite. Eu vou começar a explicar o vídeo da última aula para vocês, tá? Que é o módulo 46, os governos da nova república. Né? É um pouquinho mais extenso, por isso que eu separei ele num vídeo único. Tudo bem? Vamos lá. Bom, o primeiro governo é o governo do José Sarney, né? Ele vai de 1985 até 1990, tá? Ele é o primeiro presidente civil no Brasil após o regime militar, tá? Ele foi eleito por um colégio eleitoral, né, que tinha como integrantes senadores e deputados federais, e ele não foi eleito presidente diretamente, né? Ele era o vice-presidente do Tancredo Neves, que veio a falecer alguns dias depois da posse do José Sarney, porque ele estava doente, tá? Bom, transição democrática, né? O presidente civil da nova república procurou extinguir o entulho autoritário. Para que isso fosse possível, ele teve que criar uma nova constituição, né? Porque eram muitas leis que haviam sido criadas nos últimos 20 anos, visando o controle social, econômico, político por parte dos militares no país, né? Então, em 1987 começa a ser criada, né, instaurada, né, a nova Constituição, né? E ele foi um trabalho lento, né? Demorou mais de um ano para ficar pronto. Ele teve várias comissões, né? Cada comissão trabalhou em um assunto específico, visando o desenvolvimento dessa Constituinte, né? Que ficou pronta em 5 de outubro de 1988, né? E ela foi chamada de Constituição Cidadã. Tá? Que teve como principal articulador, né, o chefe da Câmara dos Deputados Federais na época, que era o deputado Ulisses Guimarães, tá? Também ficou conhecido como o senhor Diretas, né? Participou diretamente lá da campanha da Direta Já, tá? Então ele era um político muito importante no Brasil na década de 80, tá? Ulisses Guimarães. O voto tornou-se obrigatório, né? Algumas mudanças constitucionais entre cidadãos de 18 e de 70 anos, sendo facultativo não obrigatório para os analfabetos e para os jovens acima de 16 e 17 anos, tá? Bem como os maiores de 70 anos, tá? A Carta 88 também manteve o sistema de governo presidencialista e a forma republicana, mais tarde confirmada por plebiscito em 21 de abril de 93, bem como o regime democrático representativo. Tá? Tripartição de poderes de estrutura federativa, né? Garantindo autonomia a estados integrantes da União. Tá? Então ele deu mais autonomia aos estados aí, certo? Não houve alteração no sistema eleitoral, mantendo-se proporcionalmente os cargos legislativos, e a criação de novos partidos foi praticamente liberada. Então, hoje na atualidade, a partir do momento que você tem uma quantidade X de votos, você pode criar um partido político, tá? Ele é reconhecido, e aí ele é exposto, né? Ele pode concorrer às eleições. Tudo bem? Tem um fundo eleitoral, que ele recebe verba do governo para poder se manter, tá bom? Também foram estabelecidas as eleições diretas em dois turnos para presidente da República, governadores dos estados e prefeitos das cidades com mais de 200 mil eleitores. No terreno social, a jornada semanal de trabalho foi fixada em 44 horas, né? Que é o que se tem hoje em dia, não teve ainda uma reforma sobre isso. É, Licença maternidade foi ampliada para 120 dias e férias remuneradas passaram a representar um acréscimo de um terço sobre o salário, tá? A censura foi completamente eliminada. Então, hoje em dia, a única coisa que se coloca é que determinados programas têm que ter uma tarjazinha ali no início do programa, dando uma descrição de qual idade a ideal para poder assistir aquele programa, tá? E claro que nós temos as faixas de horário, né? Programas mais pesados vão passar mais tarde, né? Mais adultos vão passar mais tarde. Programas mais infantis mais cedo, né? Novelas, etc e tal. Tudo bem? Ahn, o Boris Falso, né, o historiador, afirma que a Constituição de 88 retirou muitos recursos da União, passando esses aos estados e municípios, tá? Sem que esses assumissem obrigações de gastos a níveis correspondentes. Além disso, a manutenção da aposentadoria por tempo de serviço para qualquer profissão sobrecarregou a Previdência Social, a ponto de torná-la sempre deficitária, né? Então, assim, o maior gasto que o governo tem é com Previdência. Isso é disparado, tá, pessoal? É o maior gasto. Tudo bem? A manutenção tanto por isso que eles ficam sempre fazendo reformas, né, adequando e assim por diante, tá bom? A manutenção da estabilidade de todos os funcionários públicos concursados após 2 anos de serviço concorreu para dificultar a flexibilidade da máquina do Estado, tá? Então, quem é funcionário público, ele tem estabilidade, né? Ele não pode ser
demitido por qualquer motivo, né? E assim por diante. Porque daqui a algum tempo vai cair no Brasil essa coisa de funcionário público no geral, tá? Os planos econômicos, né? O Sarney, ele entrou com um governo dele tinha uma inflação era muito alta, tá? Então ele deu o que eles chamam de choque heterodoxo, né? O que é um- uma ideia de um plano econômico muito pesado, muito forte, que fazesse a economia funcionar de novo. Tá? Acho que seria a palavra correta. Mas o que que ele fez? Ó, por isso foi muito heterodoxo, tá? Preços, salários e câmbios foram congelados, né? Antigamente o câmbio, que é o valor dos produtos nacional e internacionalmente, era muito variado. Os reajustes salariais seriam automáticos quando a inflação atingisse a casa dos 20%, tá? E o cruzeiro foi substituído por uma nova moeda chamada de cruzado, né? Nos espaço de 6 anos, o Brasil mudou 3 vezes de moeda, então foi um bagulho meio louco. O plano foi aprovado pela maioria da população brasileira e as pessoas transformaram-se em fiscais do Sarney. Por quê? Porque com o tabelamento de preços, todo mundo sabia a média de preço de um produto. E quando eles iam para os mercados, eles faziam a pesquisa. Se um mercado tivesse cobrando preços abusivos, ele seria denunciado, né? E aí as pessoas podiam fazer essa denúncia por meio de telefone, tá? Então elas ganharam o nome de fiscais do Sarney. Qual que é o grande problema? Os produtores, né, aprenderam muito rapidamente como contornar a situação. Então, começaram a segurar a produção e deixar faltar produto, tá? Então, muitos produtos que eles sabiam que deveria ser vendido, entre aspas, acima do preço da tabela, eles deixaram faltar nos mercados, ok? Então, formou-se no Brasil, né? O ágio, né? Que é aumento brusco dos produtos, né? Do preço dos produtos, e o mercado negro também, né? Que é a venda ilegal desses produtos, sem ser por um lugar seguro. Tudo bem? A inflação voltou a crescer, tá? E aí então o Sarney começou com o Plano Cruzado 2, que era basicamente igual a um, tá? Ele só fez alguns ajustes, tá? Os preços continuaram crescendo, os salários se deteriorando, por isso o presidente substituiu o ministro da Fazenda, e o novo titular foi o Luiz Carlos Bresser Pereira, apresentou um novo plano em junho de 87. Então, em 3 anos de governo, 3 planos econômicos diferentes. O plano Bresser, como ficou conhecido, congelou mais uma vez os preços, serviços e salários sem conseguir eliminar a inflação. Então, esses caras são muito conservadores na hora de crise econômica. Então, eles acham que assim, ó, você tem que cobrar mais impostos do povo, diminuindo o valor dos salários, e isso vai baratear o trabalho, e barateando o trabalho, você vai conseguir chamar a atenção de empresas estrangeiras. As empresas estrangeiras vão ter o desejo de se instalar no Brasil, porque elas vão ter um lucro maior. Tá? Inicialmente é uma ótima ideia, mas a longo prazo ela leva à estagnação econômica, porque, por exemplo, o Brasil ainda é um país que depende muito das empresas estrangeiras que estão localizadas no país, né? Então, isso cria, é como se fosse um país sempre dependente, tá? Um país sem autonomia econômica, sem força econômica, do ponto de vista internacional. Estava vendo aqui, por exemplo, o jornal agora já anunciou o novo plano do ministro, já deu um impacto lá ah, no preço do dólar. O dólar foi a 5,90, né? Os preços continuaram crescendo, os salários se deteriorando e assim por diante. A década de 80 terminou como uma década perdida, tá? Uma vez que do início ao fim do decênio, o país não cresceu economicamente e conviveu com constante e galopante inflação, tá? Então, igual eu falei no vídeo anterior, a economia dos anos 80 era terrível, terrível, era terrível, terrível. Bom, eleições de 89, né, marcada pela grande expectativa da população em relação ao retorno do processo democrático. O pleito ficou marcado pela polarização em dois candidatos, o Lula, né, e o Fernando Collor de Mello. O Fernando Collor de Mello, do ponto de vista nacional, ele era meio desconhecido, tá? Essa eleição que eu lembro muito bem, porque eu já tinha 7 anos de idade, então minha memória já era boa. E era quase uma hora de campanha eleitoral, um monte de partido. Era uma guerra. Brizola, o Ulisses Guimarães, o Lula. ah, Nossa, e o Collor? O Collor apareceu com uma campanha muito agressiva, né? Falando que ia acabar.
com a corrupção no Brasil e a modernizar a economia com o neoliberalismo e assim, entre os candidatos à presidência ele era o mais jovem, tinha menos de 50 anos na época. Então, isso era um cara muito bonito, com a fala muito fácil. Então, essa articulação fez com que a votação fosse maciça no Collor e ele conseguiu vencer a eleição, apesar de ser no segundo turno, né? Collor recebeu amplo apoio do empresariado e dos setores conservadores que temiam uma radicalização da política nas mãos de Lula. Sempre quando Lula saiu para candidato a presidente, sempre foi a mesma crítica feita à política do PT, né, que era transformar o Brasil num país comunista. Né? Então sempre teve esse medo, tá? Então os conservadores, né, principalmente o empresariado da época, apoiou, né, o Collor, né, investiu na campanha do Collor, que levou o Collor a ser o campeão dessa eleição, tá? Venceu o pleito, ok? Bom, o governo do Collor, né, assumiu o governo, decretou o Plano Collor de combate à inflação, partindo do pressuposto que a inflação era estimulada pelo consumo, então ele queria diminuir o consumo. Não deu certo. Olha, eu posso dizer que a ideia do plano já era para dar errado. E ele foi em frente. A ministra era a Zélia Cardoso de Mello, tá? O que que ele fez? Ele ordenou o recolhimento da maior parte do meio circulante, então ele queria diminuir a quantidade de dinheiro em circulação no Brasil, né? E para isso ele confiscou as poupanças, que ficariam guardadas lá durante um período. A pessoa só podia, por exemplo, se a pessoa tivesse 20 mil reais guardando a poupança, podia tirar só 3, 4 mil, o resto ficava com o governo. E o governo ia devolver com o tempo, tá? É, para reduzir o poder de compra, a população e forçar os vendedores a conter a alta dos preços. Então, por exemplo, ele achava que com menos dinheiro circulando, as coisas ficariam mais baratas, o dinheiro ganharia um valor maior. Só que isso, na teoria, é muito bonito, mas na prática deu muito errado, tá? Ao mesmo tempo, o Cruzeiro foi restaurado como unidade monetária, né, em substituição ao Cruzado Novo. Além disso, abriu o país em exportações, forçando a indústria a se modernizar para enfrentar a competição externa. Para restringir a liquidez do mercado, o governo confiscou todos os depósitos em contas bancárias e de poupança, tanto de pessoas físicas quanto jurídicas, que cedessem 50 mil cruzados novos na época. Essa medida pegou de surpresa a população brasileira, causando duras críticas à política econômica de Collor. Eu lembro que nas vésperas aí, todo mundo correndo no banco para sacar dinheiro. Aí o banco, tipo assim, olha, você pode sacar tipo R$ 200 por dia, tá? Então, quem tinha muito dinheiro demoraria semanas, meses para poder sacar todo o dinheiro, né? Isso levou também ele pegar uma briga muito grande com os deputados, os senadores, tá? Porque ele era muito agressivo, ele queria governar sem o apoio do Congresso, tá? E assim, pessoal, ninguém governa sem o apoio do Congresso. Lembra da Dilma, né? Então ela caiu também, tá? Hoje em dia, qualquer presidente sem apoio do Congresso, ele é impeachmentado, sem sombra de dúvidas, certo? Bom, na mesma época estourou um escândalo da campanha dele, que teve muita fraude, né? Que aí o marqueteiro da campanha dele, o administrador da campanha dele era o Paulo César Farias, então chamou de esquema do PC, né? Teve uma CPI no governo. Quem denunciou foi o irmão dele, o Pedro Collor. Você vê que bagunça que era. O cara era presidente, quem denunciou que teve corrupção na campanha eleitoral foi o próprio irmão. Né? Então eles existiram, tá? E aí começou uma campanha, principalmente capitaneada pela Rede Globo, que influenciava demais nos anos 90, né? Se vocês quiserem assistir lá o documentário Além do Cidadão Kane, muito além do Cidadão Kane, é maravilhoso, tá? Acho que eu já passei até conforme trabalho para vocês. É, e começou uma campanha do impeachment. Tá? E o que chamou mais atenção foi o movimento dos cara pintadas, que eram jovens, até mais ou menos 20, 25 anos de idade, que foram para as ruas, principalmente em São Paulo, teve um comício muito grande, né? Teve uma passeata muito grande, todo mundo pintado, tá? E aí pedindo a fora do Collor. Fora Collor, fora Collor, fora Collor. Quando chegou a votação, foi ao vivo a votação, as TVs pararam no dia, eu lembro. Eu tava vindo, eu cheguei da escola, tava passou até 10, 11 horas da noite, deputado por deputado votando, tá? E aí a maioria votou para o impeachment do Collor, ele saiu. Quem entra no lugar dele é o vice, que é o Itamar Franco, que era um político inexpressivo para a época, não tinha uma carreira política
de chamativa, tá? Mas por incrível que pareça, o Itamar Franco vai ser o cara que vai ali começar a desenvolver o Brasil economicamente como nós conhecemos hoje. Tá? Então, ele chama muita atenção para isso. O governo Itamar Franco é um governo curto, ele é entre 92, ele vai ficar até 94. Tá? Ele não se candidata para reeleição, o que chama muita atenção, porque o governo dele foi um governo que teve bons números, né? No governo dele que teve o plebiscito para decidir se o Brasil poderia mudar o seu sistema político e ganhou a República, né? Tá? Ele também escolheu o senador do PSDB, né, um partido de centro, que era o Fernando Henrique Cardoso, confundindo o nome já, para poder ah, ser ministro da Fazenda. E aí o Fernando Henrique Cardoso, ele teve a ideia de criar uma nova moeda através de um programa, né, de uma campanha ali econômica, que ele deu o nome de real, tá? Qual que era a ideia? Você ia colocar uma moeda em circulação que ela teria o mesmo valor do dólar. O dinheiro brasileiro estava muito desvalorizado. O que a gente tem que imaginar? Que com a entrada de uma moeda mais forte, como o dólar, por exemplo, isso levaria, né, a fazer a economia do Brasil se estabilizar, tá? Porque você tem que imaginar, de um dia você estava comprando em cruzados novos, no outro dia você comprar em dólar. Tá? Então, teve que ter um momento de transição, que inicialmente foi um pouquinho turbulento, mas no final deu muito certo. Em 94, a inflação estava controlada, estava nos casos dos 10%, que para aquela época era, nossa, era inesperado, tá? Os produtos começaram a estabilizar. Quem sentiu o maior impacto foi o povo, né? Porque os salários ainda estavam meio congelados, né? Então, aumentou o preço dos produtos, porque eles passaram a ser comercializados em dólar, né? Valor dólar, mas o salário estava muito defasado, tá? Então, assim, até 94, esses ajustes, né? Aumentos salariais um pouquinho acima da média da inflação conseguiu fazer com que o plano real desse certo ali inicialmente, né? Tanto que por causa desse plano que o Fernando Henrique Cardoso ele se candidata a presidente e por causa do sucesso desse plano real ele consegue se eleger presidente da República, tá? Em 1994. Então a gente vai para o governo, né? Do do FHC, como a gente chama ele, né? Tá? Ele ganhou as eleições do Lula. Essa eleição foi a eleição mais fácil, né? Porque ele ganhou no primeiro turno, tá? Não teve nem segundo turno, ele ganhou no primeiro turno. E era claro, né? Era tipo o salvador da pátria contra o operário, né? Burro, incapaz, etc e tal. Cara, como o pessoal jogava muito o Lula ali nos anos 90, né? Então o pessoal tá, pô, mano, o Lula não vai desistir, ele não vai ganhar mais eleição. Não sei porque o PT não coloca outro candidato, né? Era o partido mais popular na época, mas ele não ganhava as eleições. Tudo bem? E aí começa o mandato do Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso foi um governo muito liberal, primeiro mandato, tá? Governo muito neoliberal. Então, ele tinha prometido fazer uma ampla privatização do setor público, principalmente das rodovias e do sistema de transporte, né? Então, rodovias, ferrovias, portos e os aeroportos, que foram mais recentes, isso era foco. E aí, privilegiar investimentos em saúde, educação e agricultura, tá? E isso fez com que a economia se estabilizasse, né? Porque diminuiu os gastos públicos, né? Sempre são corte de gastos é a privatização no Brasil. Foram os cortes públicos, né? Diminuindo os gastos, diminui a inflação, o governo tinha dinheiro em caixa, pagava regularmente os seus empréstimos, tá? Pôde renegociar suas dívidas em valores menores, e isso levou a um equilíbrio econômico. Então, o primeiro governo do Collor, do FHC, ele tem ótimos resultados, certo? Ele tem uma pequena reforma constitucional, né, que é o Senado aprovou um segundo turno a quebra do monopólio dos estados sobre a distribuição de gás canalizado, tá? Acabou o monopólio, por exemplo, da distribuição de matérias-primas no Brasil, que era do governo, tá? Então passou a ser empresas privadas passaram a fazer parte desse sistema de distribuição,
tá? A reforma também em ordem econômica seria completa por meio da implementação do programa de desestatização e de privatização de várias empresas estatais, como falei antes, e a relativa estabilidade econômica, somada às políticas globalizantes e modernizadoras de FHC, lhe renderam a reeleição para um segundo mandato, algo inédito na história do país, tá? Então, ele foi o primeiro presidente reeleito, tá? Deixar bem claro que desde a implantação da reeleição, o único presidente que não foi reeleito diretamente foi o Bolsonaro, né? Então, o FHC ficou 8 anos, o Lula depois entra, depois dele fica mais 8. A Dilma, ela é reeleita, mas não fica os 8 anos, com 6 ela sai, né? Ela é impeachmentada, entra o Temer, depois vem o Bolsonaro e agora o Lula. Tudo bem? Segundo o governo do FHC, ele já tem um pouco mais de tumulto. Tá? O país passou a enfrentar uma crise cambial e financeira que exigiu uma série de medidas de austeridade por parte do governo. O presidente sofreu duras críticas por suas políticas sociais, que muitas vezes eram consideradas insuficientes frente à pobreza e à desigualdade brasileira. Foi nessa pressão que aí quem criou, né, na verdade, foi o FHC que criou a Bolsa Família, que era uma ideia de você dar uma ajuda de custo, uma ajuda social a famílias de baixa renda. Também ele ampliou programas de financiamento estudantil, principalmente o FIES, tá? Na época dele, ele bombou, né? Então, eu estava, por exemplo, no segundo mandato dele, já estava acabando o ensino médio, então não era tão difícil você conseguir financiamento para fazer faculdade, tá? Era uma coisa muito mais simples, tá? Isso incentivava a abertura de novas faculdades, né? Diminuição do preço das mensalidades, então foi aonde ali nos anos 90, finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000, que a faculdade privada ficou muito se reproduziu muito rapidamente no Brasil. Em questão de 5 anos, toda cidade tinha uma faculdade particular, né? Em Guarulhos tinha uma, que era basicamente, tinha uma, duas, né? Que era a UNG e a FIG. Depois, 2005 já tinha 6, 7, 8, né? Tá ainda tá chegando faculdades particulares em Guarulhos, tá? Suas políticas focadas em privatização geraram controvérsias, sendo duramente atacadas por intelectuais oposicionistas. Por quê? Eu faço uma crítica à privatização no sentido que, quando o governo ganha dinheiro com uma empresa, esse dinheiro é do governo, tá? Só que qual que é o grande problema? Qual que é a grande questão? Essas empresas são mal administradas e tinha muitos sinais de corrupção. E era isso que é o problema, né? Não era a estatal em si, mas a má administração feita a partir do setor público, ok? A volta da inflação, começou a desvalorização do real, né, frente ao dólar, além de alguns eventos negativos específicos ao apagão, né, de 2000, teve apagão que a gente fala foi falta de energia, né, em algumas cidades do Brasil, até de 2, 3 dias na época, por causa da carência, né, o governo tinha que ter investido mais em infraestrutura, não tinha investido, principalmente em energia, tá? Levou ali o candidato que foi apoiado na época pelo FHC foi o José Serra, que era o ex-ministro da Saúde dele, né? Um cara que estava também muito destaque. Mas aí o Lula venceu, né? O Lula venceu, tá? O Lula venceu. Não foi fácil, o Lula venceu, foi apertado, uma eleição apertada. E nós temos o primeiro governo Lula. O Lula surpreendeu muita gente porque assim ele não mudou as políticas públicas que foram iniciadas pelo FHC, ele deu continuidade. Então, apesar do Lula ser um candidato ali, um partido de esquerda, desculpa, ele deu continuidade às políticas públicas feitas pelo FHC. Tá? Então, Lula buscou promover diversas medidas de inclusão social, com programas, ele aumentou o Bolsa Família, ele criou o Fome Zero para combater a pobreza e desigualdade. Então, assim, o Brasil, por exemplo, durante o governo do Lula, ele erradicou a pobreza absoluta, né? Então, que tinha, por exemplo, lá 5, 6, 10 milhões de pessoas morando em pobreza absoluta, no final do governo do Lula, você ainda tem pobres, mas não é a pobreza absoluta, é o pobre, é pobreza só, tá? Deve destaque também o crescimento econômico, que é através de uma política de incentivo ao consumo interno, né? Com a redução do IPI. Eu lembro, isso aí foi muito legal, porque, por exemplo, vou dar um exemplo meio bobo para vocês. Eu tô aqui na minha sala, tem a TV. Quanto que custa uma TV? Custa em torno de uma TV de 40 polegadas, em torno de R$ 2.000. Eu posso dizer para vocês que em 2004, 2005, ela também custava R$ 2.000. Então, os produtos eletrônicos no Brasil, eles sofreram um reajuste muito baixo nos últimos 20 anos, né? Por quê? Porque teve a diminuição do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, tá? Então, ele incentivou
o crescimento econômico, né? Incentivou o consumo cortando impostos. Por quê? Cortando esses impostos, os produtos ficaram mais baratos. E aí a sociedade como um todo, né, a população como um todo foi lá e comprou, né? Então hoje em dia, por exemplo, você vê, mesmo com uma casa muito básica, você tem TV, você tem geladeira, você tem forno micro-ondas, né? Você tem vários tipos de produtos aí que são que há 20 anos, 25, 30 anos atrás não tinha na maioria das casas, né? Você tinha Malemar, as casas tinha fogão e geladeira, né? Quem era muito pobre, tá? Duas, três televisão por casa, internet. Então isso é um pouquinho o legado do governo do Lula, tá? Que foi mantido, né? Essa política de barateamento dos produtos até os dias atuais, tá? O resultado foi o aumento do produto interno bruto, do emprego, a redução da inflação e a queda do dólar. Por outro lado, os economistas argumentavam que o governo poderia ter adotado medidas mais estruturais, como reformas fiscais e tributárias, que é o que nesse atual governo ele está tentando fazer, porque virou uma bola de neve, né? O dólar já está num preço considerado muito alto, tá? E para melhorar a competitividade do país e fortalecer a base econômica. Além disso, houve críticas ao aumento dos gastos públicos que poderia levar à inflação e endividamento público, que foi o que acabou acontecendo no governo da Dilma, certo? Segundo mandato, de modo geral, o mandato de Lula foi marcado pela continuidade das políticas sociais e pela adoção de medidas de cunho mais estrutural na economia brasileira. Então, ele cria o PAC, o Plano de Aceleramento e Crescimento, né? Cria o produto também Minha Casa Minha Vida, tá? Com o objetivo de facilitar o acesso à moradia para a população mais pobre. A política externa ativa também teve um papel importante no fortalecimento da população do Brasil no cenário internacional. O Brasil se tornou um país de destaque na América Latina, tá? E isso levou o governo a se desenvolver mais, tá? Bom, finalizar por aqui. Essa foi a nossa última aula. Parabéns a todos que chegaram até esse momento. Tchau para vocês e bom descanso. Fui. Tchau, tchau.